Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração e lhe conduzir para a vida eterna. Hoje, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, segunda semana do tempo comum. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente a súplica do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesses dias eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo vai ficar maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia que se inicia, mais uma semana que começa, e juntos em oração, através da oração, iremos refletir a palavra que nos fortalece, a palavra que nos dá vida, a palavra que nos mostra o caminho que devemos seguir. E o caminho que hoje vai nos dizer, o Evangelho é um caminho de oração, um caminho de jejum. E esse jejum ele não deve ser feito simplesmente por fazer. Ele deve ter um propósito, ele deve ter um querer, para que de fato possamos alcançar. E como eu coloquei nesse Evangelho, aqui percebemos essa crítica de alguém para com Jesus, porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os discípulos de Jesus não. Então eles vão questionar Jesus o porquê que os discípulos de João e os fariseus fazem jejum e os dele não. Então Jesus vai dizer essa parábola do noivo, no caso da festa de casamento. Jesus vai complementar ainda que vai chegar um momento em que o noivo será retirado do meio deles. Aí sim, eles vão jejuar. Aqui abre um parênteses. Naquele período, no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, o jejum era um sinal de tristeza ou de arrependimento. Era também um tempo de espera, caracterizado por um tempo de espera. E quem que é esse noivo que o Evangelho vai dizer para nós?
Esse noivo é o próprio Jesus. Ali naquele momento onde Jesus já estava com os discípulos, não é necessário jejuar, se assim podemos compreender. Ali é o momento oportuno de aprender com o Senhor. E quando fala do noivo será retirado, é quando de fato acontece de Jesus subir ao céu, ali, depois de ser crucificado e morto, depois de ressuscitar. Ele sobe para o céu. Então, a partir deste momento da subida de Jesus para o céu, aí sim, os discípulos de Jesus começou a jejuar. Nós hoje, como discípulos de Jesus, nós também somos convidados a jejuar. Não por simples jejuar, não por simples cumprir um preceito, cumprir uma norma da igreja, não. Não faça isso baseando-se nessas questões. O jejum, ele acontece verdadeiramente quando há um propósito para realizá-lo. Quando de fato eu me entrego verdadeiramente, colocando-se em oração, colocando-se em prol de algo que talvez vai me ajudar na caminhada, que vai me ajudar como cristão, que vai me ajudar como pai, como esposo, como trabalhador, como conviver com as pessoas. Então, volto a dizer, o jejum, ele deve ser feito com um propósito. Tem que ser em oração, tem que entregar verdadeiramente. Cumprir com os preceitos dos discípulos de João, os discípulos dos fariseus, é fácil demais. Cumprir, simplesmente cumprir. Não. Cumprir os preceitos, isso não vai enriquecer, isso não vai nos encontrar verdadeiramente com o essencial da vida. Isso não vai nos levar a contemplar a grandeza de Deus que se entregou por nós. Isso não vai nos fortalecer com o Espírito Santo. Não, não vai. Por isso que o jejum é um verdadeiro, ele começa de dentro para fora de cada um de nós. O desejo de jejuar, que seja uma vez por semana, que seja duas, que seja a semana inteira, que seja o mês inteiro, ele deve surgir de dentro do coração. Ele deve ser conduzido todo em oração, iluminado pelo Espírito Santo e agraciado por Deus. Volto a dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse dia de hoje, o Evangelho vai nos convidar, a Palavra de Deus vai nos falar do jejum, nos convidando a fazer essa prática, a ter essa prática em nossas vidas, para que nós possamos estar mais íntimo de Deus, para que nós possamos estar mais próximo de Deus, porque através do jejum nós os purificamos verdadeiramente e ainda nós crescemos espiritualmente mais e mais, porque o amor de Deus, ele vai conduzir-nos verdadeiramente. Que permaneça sobre nós a bênção desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Também fique com Deus. Deus abençoe.